Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, iniciando aqui a segunda parte da apresentação do projeto Cliente Marques e Desenvolvimento. No caso, a primeira parte nós falamos um pouquinho sobre o projeto em si, né? A definição que o cliente passou para a gente, a apresentação que nós fizemos para o cliente para ver se condizia com as informações passadas para a gente, o documento de desenvolvimento, que no caso seria um caso de uso, né? Desenvolvimento que nós também apresentamos para o cliente e assim toda a equipe está compartilhando desse documento para que as informações de saída e de entrada no outro sistema elas se casem, né? Elas se conversem. A gente não desenvolva aqui somente, mas que também do outro lado seja desenvolvido no mesmo padrão que nós estamos desenvolvendo de campos e etc. Certo? Me apresentando, meu nome é Valdir Ferreira, desenvolvedor .NET há mais de 10 anos, né? E vamos para o fonte. Deixa eu só fechar aqui. Vou abrir o Visual Studio 2019, que é esse. Pronto. Abriu o Visual Studio 2019. Tal. A primeira coisa que nós iremos fazer é criar um projeto, né? Ou no caso um projeto web, né? Eu não vou criar nesse projeto a princípio, não vou visar a parte de gerenciamento de usuários. Não vou fazer sim a parte de gerenciamento dos usuários. É claro que se você quiser alguma coisa gerenciar usuários, usar o Identity, tem vídeo no canal, certo? E eu vou criar aqui projeto. Aqui eu vou colocar o aplicativo ESP ASP.NET Core. O próximo. Aqui eu vou colocar aqui as só para lembrando que disponibilizar também direto no GitHub o link para baixar. Você pode usar, não tem comercial. Eu vou criar o aplicativo web model exibição controle essa opção criar. É um projeto, na verdade, quase em branco. Só vai ter a home controller só e mais nada, na verdade. Certo. Eu vou fechar aqui para partes. Vou abrir, a primeira coisa que eu vou abrir é a model aqui. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma model. E essa model que eu vou criar se chama dados do usuário. E eu vou pegar como exemplo, na verdade, aquela documentação que nós utilizamos para pegar a documentação, que é a documentação de especificação do desenvolvimento em si, né? Essa documentação aqui eu vou pegar para desenvolver nossa model, né? Isso são o que? Quais os campos que nós teremos na nossa model? São esses campos aqui, certo? São esses campos, no caso, que a gente vai utilizar para criar o nosso modelo, né? Que vai compartilhar esses dados. Então, eu vou colocar aqui, criar uma nova classe. Essa classe ela vai se chamar dados do usuário view model. Dados do usuário view model, certo? Como eu já tenho, para rápido já esse projeto, eu não vou rápido, o vídeo não ser tão. Aqui é, no caso, o nome da tabela, que vai ser o banco lá.
E aqui eu vou copiar todos os campos pertencentes a essa tabela. Também vou fazer uma breve explicação. Os campos que nós criamos aqui é o display, código, vai ser o nome, o CPF, conforme ele está também aqui na nossa documentação. Do jeito que ele está. E aí nós criamos na tela também. Lembrando que na tela está um pouco diferente, é código, é ID, tá vendo? Então o que? Para ficar mais fácil a visão. Certo? Aqui nós já criamos a moda. Agora nós vamos criar o nosso contexto, que vai fazer todo o nosso acesso ao banco. Certo? E criar o contexto. Contexto. Esse contexto nada mais ele faz, ele gerencia a nossa conexão com o banco de dados, certo? DB contexto. É o construtor da minha classe, a classe do contexto. Pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um aqui, option, nome aqui e aqui nosso parâmetro option. Nosso parâmetro options a gente vai passar. Pronto. Feito isso, agora nós iremos colocar aqui. O que significa que ele nada mais é do que ele executa na base de dados e verifica se já existem as tabelas, né, que você vai definir aqui no DB7. Se existe o banco e existe a tabela, ele não faz nada. Se não existe o banco e nem a tabela, ele vai lá e cria isso pra gente, certo? Então, só as tabelas que a gente define no DB Context que ele faz isso. Vou colocar o nome dela, né, só para e pronto. Feito isso, nosso contexto também já está pronto, certo? Agora a gente vai para a parte da nossa controller, né, no caso. Vou vir aqui na controller, clicar com o botão direito e vamos inserir uma nova controller. Essa nova controller, eu vou colocar ela MVC com exibição usando o Entity Framework. Para ser um pouco mais rápido, nós vamos usar o modo meio que Wizard, né? Mas se você for dar uma olhada, o modo Wizard é a mesma coisa que você tá na mão, né? Eu mesmo eu crio modo na mão exatamente igual ao modo Wizard que o Visual Studio. Claro, se você quiser alterar ali, você a model que a gente vai utilizar nessa tela é dados, viu? A classe que nós iremos utilizar para conta. O nome eu vou tirar aqui só view model, né? Vai ser dados do usuário controller. E vou adicionar essa controller. Aguardar um pouco até ele terminar de criar. Tá criando já.
Lembrando, pessoal, também que é bastante importante também pegar a fase 1, né, do projeto. Ah, tá. Eu porque geralmente ele fala, eu vou tirar o construtor para ele já criar já a classe. Às vezes ele dá algum tipo de erro no construtor e na verdade eu sei o porquê, mas eu não vou falar muito. Vou criar aqui o computador, né? Não vou fazer a mesma coisa, selecionou. Aqui vou selecionar o contexto, aqui vai se e adicionar. Tá gerando o código já. Lembrando que é muito importante também, pessoal, a gente também. Lembrando que é muito importante. É bom até que o pessoal vê que também não é mil maravilhas, né? O movimento realmente também acontece bastante erros que a gente não está esperando adicionar. Aqui eu vou adicionar o state, aqui eu vou texto, aqui eu vou tirar só aqui, vou tirar e adicionar. Ah, tá dando erro. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar ele na mão, já que tá dando erro. Vamos criar da forma funcional, tá dando esse erro. Eu criei um exemplo aqui de erro. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá criar o controller, né? Vim aqui, adicionar o controller. Novo, um controlador. Criar um controlador vazio. Vou vir aqui, vou dar um nome para o controlador, que é dados usuário controller, e adicionar o controlador. A primeira coisa que eu vou fazer nesse controller nova é... A primeira coisa que eu vou fazer nessa controller nova é dar esse método que a gente não vai usar. Vou criar duas variáveis aqui, que é uma privada e as duas privadas. Primeiro vai ser texto e também o hosting movement, para a gente pegar a imagem também que a gente vai colocar na nossa pasta, certo? E agora eu vou colocar aqui agora eu vou colocar um construtor classe. No nosso a gente vai passar nada mais do que nosso contexto, nosso host envolved. E aqui embaixo nós iremos fazer colocar ele dentro do nosso construtor, para ele autogerenciar, né, no caso. No caso, eu já tenho alguns métodos já pré-pronto, né? No caso, o método de listagem vai ser a index. Outro ponto para adicionar a referência do Entity Framework Core. O método de detalhes. Só vou comentar aqui os de detalhes porque ainda não tem esse método QR Code. O método post de create, desculpa, o get. Esses métodos aqui são para criar as telas, né, no caso. O método post de create. O método edit get. Já também
documentado. E o método de edit post, que vai salvar as nossas informações. Também vou comentar aqui, ó, tá vendo? Ó, QR Code, gerar QR Code. Esse método ainda não existe, que a gente vai criar. Quero comentado e vou comentar também. Por que eu estou copiando e colando, pessoal? Porque esse projeto eu já fiz ele. Tem mais ou menos o fonte dele. A gente não precisa fazer nele de novo. Eu vou passar método por método explicando todos os métodos como funciona, tá? O método de delete também, que é o CRUD na verdade, né? E deixa eu ver o método de dados existentes. O método de gerar QR Code e byte. Deixa eu ver. Code byte. Pronto. Byte. Ah, tá faltando. Gerador de QR Code. Esse cara aqui, na verdade, nós iremos instalar ele aqui na aplicação. QR Code Generator, né? Clicar com o botão direito aqui. Vamos ir no gerenciador de pacote do Nugget. Procurar aqui, ó. Vou colar aqui. Tá? Já logo é o... Ou então a gente pode utilizar essa última. Deixa eu só... Só que eu vou instalar aqui a versão anterior, que é a versão 35. 3.5. Não vou instalar a última versão. Ponto aqui, ó. Vai bitmap. E o memory stream. E aí tudo tá dando erro aqui. O que é o help? O help nada mais é do que uma bibliotequinha, na verdade uma classe que a gente criou para converter os métodos para zip e base 64. Esse método basicamente você pode copiar ele, essa classe, colar no seu projeto. Eu vou colocar aqui, ó, criar uma nova, opa, aqui dentro do models, vou criar uma pasta que chama, pasta não, uma classe que chama helper. Nessa classe, nada mais é do que o que ela vai ter. Eu vou copiar ela toda, essa classe, ela vai ser uma classe tática. Para adicionar as referências do... Tá. Esse método ele vai fazer o seguinte, a princípio, vai chamar esse método para, digamos, para zip, base 64. Vai converter o seu objeto para JSON, depois ele vai para o seu projeto, certo? E ainda ele vai converter base 64, certo? Essa classe ela já está pronta. Então você copiar, né, e colar no seu projeto e você pode utilizar. E claro, se você quiser também colocar a sua criptografia, certo? Voltando lá para controller, agora o help já está aqui. Agora eu vou passar método por método porque acredito que tem alguns métodos que a gente tem que alterar algumas. O index, a listagem padrão, details e também a gente só vai descomentar aqui, ó, que é a chamada para só.
Ah, create, ó, não vai ter nada, que é o get. O create post vai passar campos da models, vai salvar e redirecionar, só isso. A edição, ela vai gerar também o dado QR Code, por quê? Para que a gente vai mostrar na edição dados QR Code. E também vai ter, depois do método edit, vai ter também o método edit post, onde a gente vai fazer, vai salvar, né? Depois do método edit, vai ter o método delete confirmação, verifica se o usuário existe para não usuário. E aqui a geração está usando a biblioteca QR Code Creator, né? Estamos usando uma biblioteca aqui para criptografar os dados. Aí aqui eu mostro mais ou menos como eu faço para gerar esse QR Code. É um padrãozinho, tem segredo. Converto as imagens em bitmap e coloco numa view bag para mim mostrar isso na tela. E aqui o bitmap que vai ser convertido em 2 bits, né? Basicamente é isso. Simples, bem simples. Não tem, eu não posso falar assim, tipo, tem muita complicação. Ela é exatamente essa, não tem, certo? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos gerar, no caso, as telas correspondentes. Vem aqui, adicionar exibição, index, mensagem, modelo da classe vai ser dados, né? E o contexto, eu vou colocar esse cara aqui, vou adicionar. Foi por motivo do contexto que ele não gerou. Vamos apagar o contexto. Adicionar novamente. Então não, modelo. Adicionar novamente a lista. O Scaffold ele sempre me trola nos vídeos que eu faço. É porque deve ser que é para me criar com a mão. Não é, no caso, no formato de Wizard, né? Beleza. O que nós iremos fazer aqui é uma alteração só, que é colocar um botão imprimir aqui, né? Que a gente vai imprimir esse. Aqui eu vou colocar mais uma coluna que vai ser o imprimir. E aqui embaixo eu vou colocar um botão aqui que vai direcionar para nossa controller também. Vai ser embaixo. Vai ser um botão. Nada mais é do que um botão. Aí ID PDF e aqui ele vai fazer o esquema para fazer a impressão dos dados. Vai chamar a nossa controller e o método download que nós iremos criar esse método também. Aqui embaixo não tem segredo, eu só vou descomentar essas linhas, tá? Para ele chamar nosso, para ele passar o nosso ID quando não. É isso. Pronto, nossa página de listagem está ela aberta aqui e vamos criar nossa página de Kate. Aqui, adicionar então, create, a mod, adicionar. Criou. Nesse cara aqui eu não vou mudar nada, eu vou deixar desse jeito mesmo. Agora vamos para nossa de details, né? Vou voltar para controller novamente. E aqui mesma coisa.
vir aqui, detalhes, dados da View Model. A de detalhes também. A de detalhes também eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou criar um botãozinho aqui, ó, em cima, na row, em cima da row aqui, ó. L, cá também vai ter um botão imprimir aqui, só que vai fazer a mesma coisa, vai imprimir o relatório, certo? E depois eu vou criar mais duas colunas que vai apresentar o nosso QR Code na nossa tela. São essas duas. Descrição, a view bag que vai mostrar nesse image aqui a nossa imagem do QR Code. E é isso. E na página de details, não tem mais nada, só vou descomentar o ID. Finalizou. Agora já criamos quantas views aqui? Foi a view de criação, details, edição. Ah, falta de edição. Então, adicionar exibição. Adicionar. Certo? Então, a nossa de edição vai ter... na verdade, eu vou fazer a mesma coisa na de edição. Então, opa, tá o nosso botão aqui em cima, botão imprimir. Você pode copiar da tela, não tem problema. Caso você queira entender realmente, digita, faz tudo certinho. Eu já fiz, né? Eu já digitei a primeira vez, como eu tenho esse exemplo, para ser um pouco mais rápido, fazendo assim. Aqui eu vou pegar esse campo aqui, ó, essa dica é o campo type como ID. Aparecer na tela porque a gente não precisa da propriedade ID, né? E embaixo de tudo nós iremos a QR Code, é a nossa view, certo? Do mesmo jeito. Deixa eu ver agora, faltou somente a de delete, né? Ficar com o botão de delete, delete, model, dados model e adicionar. Pronto, não dá nada e basicamente essas são as telas que a gente tá tudo pronto. Eu vou compilar só o projeto para ver se está tudo certo. Buildar o projeto. Buildou. E agora nós vamos colocar nossa string de conexão aqui nesse arquivo que chama appsetting, né? Appsetting. Clicar nele. Eu já tenho a minha string de conexão pronta aqui, que é do meu notebook. Conexão, data desktop, desenvolvimento, catálogo, QR Code, aula 1. Pronto, vou colocar assim porque já existe essa base que o cliente está exemplo, certo? E agora nós iremos no arquivo que chama startup do projeto, aqui, ó, que é esse último arquivo. Iremos definir também a chamada do contexto, no caso, aqui dentro, certo? Vamos no método services.
método aqui. Aqui em cima do add MVC, tá? A minha classe do conjunto. Vou adicionar aqui, vou adicionar aqui a referência do for, né? E pronto. Aí o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a string de conexão que está no app setting, certo? Chamada default connection. Default connection, ele pega a string de conexão e já manda para dentro do options, que lembra que a gente criou o options dentro do texto. Ele já manda para a base dele e já consegue conectar no banco e mapear nossas models lá. Beleza? Agora ficou faltando somente o método. E vou abrir somente a nossa controller, porque ficou faltando, nossa controller. Porque ficou faltando somente o método aqui. É o método que vai fazer o download, que é esse método que a gente está chamando ele aqui em todos os locais aqui, ó, no caso, edit. Que é esse método aqui. Então nós iremos criar o método. Deu uma travada no Note, né? Para variar. Então vamos criar um método, né? Download. Download. É, task. E aqui vamos colocar vale resumo. E aqui eu vou chamar de download. Download. Aqui eu vou passar um. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é um select na tabela de dados dos usuários de ID. Para a gente montar o nosso PDF, PDF Core, né? Nosso PDF char. Nós iremos utilizar o PDF char. Vou baixar também ele aqui. Clicar com o botão direito, né? Vim aqui em certo? A versão que ele está aqui é a 1.20, certo? Pode usar a última versão, é porque como o projeto que eu fiz anterior é a versão, eu sei que ela já, certo? Beleza. Agora eu vou criar um use para utilizar para geração desse PDF Core. E aqui tem as configurações da folha, né? Quais são as configurações da folha? Então, configuração da folha, vou adicionar uma página, a página size A4, né? Orientação vai ser portátil, graphics aqui, página black, certo? Numeração das páginas, parando aqui, separei na numeração da página vai ser documento content, página, número da página que ele vai pegar e ele vai adicionar a idade da página e a fonte que está utilizando, certo? E aqui é o local onde ele vai ficar na página. Está definido. Claro, se você quiser colocar para escrita, é isso aqui que você... E aí é manual mesmo.
plano para ver a posição. Certo? E aí agora tem a parte do logotipo que vai aparecer em cima pra gente. Logotipo nada mais é esse cara aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o logotipo mais ou menos que vai aparecer. Tenho um exemplo para mostrar mais ou menos como ele vai ficar, né? Apresentação do projeto. Eu vou ter aqui a PDF que vou ter. PDF. Tem um PDF. Eu tinha um PDF que mostrava mais ou menos o final. Aí o Graphics aqui, deixa eu ver onde está esse Graphics. Ele. Ah, tá. Aqui dentro. Ah, aqui é o logo. Avaliar. Pega a pasta da www.root. Passa aqui. Está dentro dele. Ele consegue. Essa imagem aqui eu peguei uma imagem da internet. Que é uma imagem do Windows, no caso, né? Então eu vou criar a pastinha aqui dentro, ó. Vou colar uma imagem qualquer que eu queira para ser o. Aqui, imagem. Certo? A imagem vai ser. Deixa eu conseguir a imagem aqui. E nada mais é do que uma imagem da Microsoft. Eu vou abrir. Tá? Eu não... Beleza. Você pode usar como exemplo também. E sabendo que a direita, esquerda, baixo para cima. Então essa aqui, ó, é horizontal e essa aqui é a altura, né? Página, isso aqui, certo? Logo. Depois do logo, a gente vai colocar a informação. Informação 1 seria a informação que vai aparecer no. Estou colocando aqui, ó. Vai aparecer cadastro offline lá em posição 0. Então ele vai ficar bem no canto da página. 65 de altura, que vai ficar mais ou menos 2 dedos da página. Da altura, da largura e da altura. Só isso, ele vai escrever. Relatório, no caso. É. Pronto. Informação 2 agora. A informação 2 ela é um pouquinho maior. Seria informação. Aí é onde eu vou montar todos os dados do cliente. Aqui. Aqui. Aí aqui a altura em detalhes, né? Eu vou em relação a cada linha que eu vou escrever, eu coloco base que vai começar dessa altura. Dentro do meu for each lá de dados, ele vai descendo a cada linha que eu queira colocar. A primeira coisa eu vou colocar a data atual. Aí aqui, ó, pode ver. Título na linha 25, a descrição e o restante na, na linha não, desculpa. Aqui na coluna 25 e na coluna 50. Então quer dizer, o título vai ficar na esquerda e os dados vai ficar na direita. Sabendo que a altura vai pegar a mesma altura, né? Aqui, o que eu estou fazendo? Estou pegando também a mesma coluna 25 direita e a coluna 50, 150 para ele ficar na mesma linha, porém para direita. E aqui eu estou adicionando mais 9 de altura. No caso, estou descendo mais 9 linhas para ele pular uma linha. E aí eu vou fazendo caso daqui por diante. Eu não vou colocar todas claro, porque senão o vídeo vai ficar grande, como já está, né? Mas é isso que ele vai fazer. E aí depois disso, o que ele vai fazer aqui? Então, para ele pegar o QR desses dados, certo? Todos os dados que estão
Só que o QR Code, ele vai com todos os nossos dados. Quer ver? Ó, geração de QR Code. Vai pegar todos os dados que estão certo? Então ele vai passar todos os dados que a gente tem nela, vai zipar e vai transferir o QR Code. E aqui é onde nós iremos fazer o download do PDF. Pronto. E por final a gente vai ter que rodar para que realmente vai funcionar tudo no banco, né? Porque nós não rodamos ainda. O banco de dados eu estou aqui meu. Aqui eu já tenho um banco de QR Code, foi o primeiro banco que eu fiz. E aí a gente vai criar um novo banco aqui. Aqui na definição do App Setting eu coloquei dados QR Code aula 1, certo? Então eu vou compilar o projeto para ver se está tudo certinho. O projeto compilou tudo certo. Agora eu vou executar esse projeto, né? Ver se ele está certinho. Antes de executar, na verdade, deixa eu ver aqui no nosso layout. Está definido certinho. Não, com certeza não vai estar definido certinho. Não está mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, no layout, deixa eu atualmente dar esses links. Esses são os links antigos que estão aí. Eu não vou utilizar mais esse link, né? Vou colocar o nome, dados controller e dados do certo. Na startup também é melhor a gente também já redirecionar para listagem de usuário, que vai ser dados do usuário, né? Que é o nosso controller, dados do usuário, usuários. Pronto, é isso. E vou executar o projeto. Eu vou selecionar esse projeto. Pronto. Eu vou mostrar aqui do lado, vou ver se está apanhado do lado aqui para ver se pega a criação do banco. Vai abrir o navegador, tá? Vou deixar do lado. Não sei se vai ficar legal a visualização, mas eu vou tentar deixar do lado aqui para e ver no momento que ele vai criar a base de dados. Tá? Vai demorar um pouquinho mais, né? Porque vai fazer toda aquela verificação se ou não a base de dados. Ó, ele já criou a base de dados aqui, ó. Tá vendo? A nossa tabela, né? Tabela usuários com os nossos campos que nós criamos. Beleza, é code first, né? Primeiro código e depois a tabela. Agora vamos para o nosso cadastro. Vamos ver se ele funciona certinho. A primeira nós vamos criar o usuário, o código você vai criar, né? Aqui, ó, nome, e-mail, CPF, vou colocar. Deixa eu só ver uma coisa. Antes de eu fazer isso, eu acho. Não. F, RG, que é no endereço. Idade 6, 7. Ó, e vou criar. Código um zero aqui. Pronto, ele já criou. Usuário até a opção para. Certo? Eu vou clicar no editar para ver se ele já vai gerar um QR Code. Pronto, ó, até gerou. Então, assim, se você escanear esse QR Code, ele vai vir uma mensagem toda criptografada para você. Só que se você se descriptografar, no caso, usando aquela classe, essa classe aqui, ó, que eu mostrei, que é a classe helper, né? Ó, se eu utilizar esse método aqui, ó, unzip,
passando o base 64, ele já vai retornar o objeto para você com todos os campos preenchidos, certo? Então nada mais é do que como é que o cara vai utilizar, como o cliente vai esse sistema. Ele vai vir aqui, vai criar os dados do usuário, por exemplo, digamos assim, deixa eu só tirar esse campo ID, que não precisa esse campo aqui, só tirar ele pelo fundo. Create. Página aqui. Campo código, né? O código ele é gerado automaticamente. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, certo, né? Ela. Aí, por exemplo, é num posto, ele vai ter que cadastrar os dados do usuário, que ele vai chegar de um outro lado, sei lá, e vai retirar um remédio, certo? Então aqui eu vou cadastrar esses dados do usuário. Como é que é o nome dele? João. João, qual é o seu CPF? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. João, qual é o seu RG? O RG é 66552234. Qual o seu endereço? Rua a Lapa, número 12. Qual o seu e-mail? Arroba, qual é o seu telefone? 6558-8887. Qual a sua idade? 55 anos. Beleza. E vai criar esse cadastro. É isso, o João já está aqui na lista, certo? Então, a gente vai ver o detalhes dessa lista. Qual é o detalhes? Ó, já vai em QR Code aqui também no detalhe. Aí você vai imprimir isso para ele entregar em outro lugar para pegar um remédio, por exemplo. E é isso, né? E aí, quando clicar na impressão, ele vai gerar aqui nosso PDF daquela forma que a gente montou. Cadastro offline. Lembra a imagem que nós colocamos? Cadastro offline, a data, pula linha, usuário João. E aqui, então, se você escanear com o seu celular, pausar o vídeo aí, escanear, você vai ver que ele vai mostrar, no caso, dados do usuário mesmo, certo? No caso, dados do usuário que foi cadastrado lá. Isso, basicamente é isso. Vamos voltar para a lista. Vamos vir aqui no método delete, né? Deletar o usuário. Beleza, deletar o usuário. Vamos imprimir também por aqui, ó. Dá para imprimir por aqui também. E o PDF. Basicamente, seria isso, né? Que nós iríamos entregar para o pessoal do teste. Aí o pessoal do teste ia pegar, ia fazer esses testes básicos. Está funcionando? Beleza. Aí teria a apresentação de entrega para o cliente e a definição, né? Mostrar para o cliente como funciona. E depois dessa definição, fazer uma reunião com a equipe para conversar sobre as dificuldades que teve no desenvolvimento desse projeto, se tem alguma sugestão para melhoria dos próximos projetos e next, próximo projeto, certo? Eu acho que é isso. Fiz a apresentação, né, do Cliente Max, do projeto Cliente Max. Lembrando que eu vou deixar tudo que eu passei aqui no GitHub para vocês baixarem no projeto. A pasta no projeto vai estar zipada, então você vai baixar, vai vir com todos os arquivos, certo? Se tiver alguma dúvida sobre essa criação, sobre como funciona, mais ou menos documento, pode deixar nos comentários. Se quiser utilizar esse documento, essa arquitetura, pode utilizar, é open source, sabendo que é uma arquitetura básica, é claro, né? Você vai implementar e vai funcionar. Tanto é que tudo que tem nesse projeto aqui, no caso, está funcionando perfeitamente, né? Então, vou passar mais uma vez para finalizar o vídeo. E, né, em tudo que criamos aqui, tudo. Criamos a model, criamos o nosso contexto, que faz a nossa comunicação com o banco de dados. Criamos o nosso helper, que faz a nossa criptografia, né, e zip, né, dos nossos dados e conversão para a base 64. Criamos o nosso controller, que vai fazer todo o esquema de CRUD e também o download do nosso PDF, né, a geração aqui do PDF. É bastante usado
esse PDF Sharp Core, porém ele é um pouco difícil porque é manual. Não tem jeito, mas para entendimento, o que vocês podem fazer? Pega o logo aqui, ó, e joga 50 posições para a direita, entendeu? E aí você vai ver, você vai entender melhor como ele. E aí pula uma linha, como faz para pular uma linha, ó, quer ver, ó? Aqui é a linha 65, aqui ele já começa na linha 120, ó. Já começa na linha 120, aqui eu adiciono mais 9 para ele pular uma linha. É basicamente isso. Aqui ele já começa na linha na linha 40, 120, né? Mais 40, na verdade, né? E é isso, certo? As páginas, não tem segredo, né? Os HTML que ele gerou automático e todo o projeto. Lembrando que eu vou disponibilizar tudo no GitHub. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu agradeço a todos que assistiram até o final. Muito obrigado por ter acompanhado e até a próxima. Tchau, tchau.